Paz do Senhor a todos. É com grande alegria que mais uma vez estou aqui nesse momento para transmitir mais uma reflexão da palavra de Deus. Deus me mandou essa mensagem e eu quero transmiti-las para vocês. Que o Espírito Santo seja com cada um e que essa palavra seja repassada ao coração de cada um de vocês, do jeito que vocês possam compreendê-la. Amém? Eu vou ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do verso 12 ao 16, aonde está escrito: E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punha em leito e em caminhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundo, os quais todos eram curados. Amém? Olha, esta palavra revela o grande êxito da palavra de Deus após a morte de Cristo. Após Jesus ter voltado para o Pai, ele usou dos seus apóstolos para transmitir a sua palavra, e através do Espírito Santo, aquelas pessoas que ouviam as mensagens, os testemunhos dos apóstolos, através do Espírito Santo, eles eram imensamente comovidos pela compaixão que Jesus teve pelo povo e o grande feito que foi se entregar por todos nós na cruz do Calvário. E a gente vê que até mesmo se a pessoa se pusesse a caminho dos apóstolos, principalmente Pedro, aqui se revela que a sua sombra o cobrisse aquelas pessoas, elas eram curadas. Nós vemos que ali levavam pessoas com todos os tipos de enfermidades e até mesmo pessoas atormentadas com espíritos imundos eram levados e curados. A palavra diz que todos eram curados. Aí a reflexão que eu tenho hoje é: qual é a sombra que nós estamos? Debaixo de qual a sombra que nós estamos nos colocando? Porque aqui nós vemos que os enfermos, eles se punham à sombra do apóstolo Pedro. E até mesmo quando a sua sombra passava, aquelas pessoas eram curadas. E nós estamos nos colocando à sombra de quem? Nós estamos vivendo debaixo da sombra de quem? Nós estamos procurando nos caminhar rumo ao céu debaixo da sombra de quem? Quem está sendo a nossa sombra para nos dar alívio, para nos libertar das nossas chagas, das nossas doenças espirituais, para afastar de nós os espíritos imundos? Quem está sendo a nossa sombra? Qual é a sombra que nós estamos buscando? Em que pasto nós estamos buscando o nosso alimento?
e no momento de angústia, debaixo de qual sombra nós estamos buscando refúgio? Na Bíblia também está escrito todo aquele, né? Debaixo da sombra do Onipotente. Deus, Ele é grandioso, Ele é sol, Ele é luz, Ele é sal, Ele é água, Ele é sombra. E para nós é muito importante que nós também estejamos debaixo dessa sombra. Principalmente quando nós estamos começando a nossa caminhada com Jesus, quando nós nos decidimos servir Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós devemos estar à sombra de alguém. A sombra de alguém que tem em si a força do Espírito Santo, que tem uma vida com Deus. Quem está sendo a sua sombra? O pastor, o presbítero, o diácono, aquele irmão que te deu a mão e te levou de volta para o caminho do Senhor? Seu professor de escola bíblica? Quem está sendo a sua sombra? Em que pasto você está buscando alimento para crescer espiritualmente, para ser curado das chagas do pecado, das imundícias deste mundo, das investidas de Satanás? Sombra, existe muitas sombras. Existe sombra daqueles que, ao invés de te levar para mais perto de Deus, eles vão te afastar cada vez mais do Senhor. Então você deve se escolher. A que sombra eu devo buscar? Perto de que sombra eu devo me colocar? Mas tem um ponto também. A sombra não fica parada no lugar. A sombra se move. De manhã, quando levantamos, a sombra está de um lado da nossa casa. E no decorrer do dia, ela vai se mudando, vai se transpassando. Chega um ponto que não há sombra. Ela está sendo a sua própria sombra. Então, nós devemos ter fé em Deus, buscar cada vez mais de Deus, limpar, enquanto nós estivermos na sombra daquele que está nos ajudando nos primeiros passos em busca da salvação. Nós temos que aproveitar este tempo que nós estivermos na sombra desta pessoa que está nos cobrindo com suas orações, com jejum, com clamor a Deus, com noites perdidas em oração. Aquela hora, madrugada que você estava aflito e ligou, e ele te atendeu e te deu uma palavra amiga, um conforto espiritual, orou com você. Chega uma hora que a sombra acaba e você vai ter que andar pela sua própria sombra. Nós devemos andar pela nossa sombra, que a nossa sombra esteja forte o suficiente para que nós continuamos a nossa caminhada rumo ao Senhor e que também possamos ser sombra para outra pessoa. Que outras pessoas também possam sentir o refrigério na alma de estar sobre a nossa sombra. Que chagas possam ser curadas através do refrigério espiritual que há em nós. E que os espíritos imundos possam se afastar das outras pessoas, assim como se afastou de nós um dia, enquanto estávamos sobre a sombra de outra pessoa enviada por Deus. Então devemos muito nos preocupar e pensar: eu estou sendo sombra
eu estou sobre uma sombra, ou sobre qual é a sombra que eu estou buscando refúgio. A sombra do pecado, a sombra da maldade, da maledicência, ou a sombra do Senhor. Existem tantas sombras. Existem sombras que ao olhar, que ao paladar da carne, parece maravilhosa. No momento, pode trazer emoções carnais, mas ao anoitecer, vai trazer angústia, vai trazer desespero, vai trazer pensamentos turbulentos e vai fazer com que você imagine o que eu fiz. Eu traí meu esposo, eu traí a minha esposa, eu traí a confiança do Senhor, eu tive a oportunidade de falar de Deus para aquela pessoa e eu negligenciei, eu me calei. Sobre que sombra nós estamos? A sombra do Senhor Deus, do Onipotente, ou a sombra de Satanás? Devemos correr, irmãos. Devemos nos correr da sombra do inimigo. Devemos correr e nos achegarmos cada vez mais ao Senhor, para que no momento que nos encontrarmos só, sobre a nossa sombra, é o momento que nós vamos ter certeza de que Deus está conosco. Quando nós podemos andar sobre a nossa sombra, sobre a sombra de Deus sobre nós, e nós temos capacidade de distinguir entre o bem e o mal, de saber dizer não no momento certo, e dizer sempre sim para Deus, dizer sempre sim quando é buscar a Deus. Como é bom, amados, como é bom poder sentir o refrigério do Espírito Santo de Deus. Esta palavra eu deixo para nossa reflexão. Eu quero orar com vocês. Ó Pai, nesse momento, Senhor, eu coloco a vida, Senhor, de cada um, ó Deus, que estiver ouvindo esta mensagem. Seja, ó Deus, Tu, ó Deus, falando com eles. Diminua-me, ó Deus, para que a Tua presença, ó Deus, possa ser edificada na vida de cada um. Seja, ó Deus, presente na vida dessas pessoas. E seja, ó Deus, como sombra viva perante um riacho, que cada um, ó Senhor, possa sentir, ó Deus, prazer de estar na sua sombra, e que o inimigo, ó Deus, não venha tomar posse de nenhum dos teus escolhidos, mas que tu, ó Deus, possa estar presente na vida de cada um de nós, que nós, ó Pai, possamos, ó Deus, deixarmos, ó Pai, de viver à sombra dos nossos pastores, presbíteros, diáconos, líderes, e que nós também, ó Deus, possamos cada vez mais nos tornar sombra para outras pessoas que estão necessitando de Ti. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor, pela força que Tu tem nos dado através do Teu Espírito Santo, nosso único mediador e consolador. Este é o Deus que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados, e ficam todos na paz do Senhor Jesus.